Olá! Hoje a gente vai fazer uma coisa bem interessante. Vamos pegar 4 textos bíblicos que, assim, de cara, não parecem ter nada a ver um com o outro. Mas vamos descobrir juntos como eles se conectam e contam uma história única e muito forte sobre fé, sobre comunidade e, claro, sobre integridade. E para começar, olha que frase forte essa de Provérbios. Isso aqui já joga a gente direto no centro da nossa conversa, né? A ideia de que o que importa de verdade não é só o que a gente faz, mas o porquê, a motivação lá no fundo. É o ponto de partida ideal para a nossa análise. Beleza, então qual vai ser o nosso caminho? A gente vai falar sobre retidão acima do ritual. Depois, uma comunidade em crise. Aí vem o chamado à pureza, um apelo pessoal e, para fechar, a gente se pergunta: o que permanece? Então, vamos lá. Para começar, a gente precisa construir a base, o alicerce de tudo. Antes de mergulhar nas histórias de crise, é fundamental a gente entender qual é o princípio que guia toda essa discussão. Ok, então o que são retidão e justiça nesse contexto? Olha, não é só sobre seguir rituais ou cerimônias, sabe? É algo muito mais profundo. É sobre ter integridade moral, ser ético nas ações, nos relacionamentos, em tudo. Isso reforça perfeitamente aquela ideia inicial de Provérbios, né? A grande preocupação aqui é o caráter, a intenção que está por trás das coisas. E é essa ideia que vai preparar o terreno para os conflitos que a gente vai ver logo mais. Bom, agora que o princípio está claro, vamos ver isso na prática. A gente vai olhar para 2 estudos de caso, 2 comunidades que estavam passando por uma crise séria, com a própria identidade em risco. E quando a gente coloca essas 2 situações lado a lado, uma coisa fica muito clara. A ameaça vinha de dentro. Não era um inimigo externo. Tanto na Jerusalém de Esdras quanto na igreja de Corinto, o grande desafio era o mesmo. Como é que se protege os valores da comunidade quando o problema está entre nós? No caso de Esdras, a reclamação era essa aí, ó. A linhagem santa misturou-se com os povos das terras. A grande preocupação era que a identidade deles, a base da aliança que tinham, estava se perdendo, se diluindo com esses casamentos. Agora, pulando para Corinto, a coisa é ainda mais chocante. Paulo fala da imoralidade, claro, mas o que deixa ele perplexo mesmo é a atitude da comunidade. Eles estavam orgulhosos. Isso, para Paulo, era o fim, porque destruía completamente a imagem, o testemunho moral daquele grupo. Ok, os problemas estão na mesa. Mas e as soluções? Como eles lidaram com isso? É o que a gente vai ver agora e adianto que as respostas não foram nada fáceis. Olha que interessante comparar as 2 respostas. De um lado, Esdras lidera uma confissão pública, um pacto de separação. Do outro, Paulo ordena uma ação disciplinar, a expulsão da pessoa. Os métodos são diferentes, mas o objetivo é exatamente o mesmo: purificar o grupo para manter a integridade. E para justificar essa atitude tão drástica, Paulo usa uma metáfora genial, a do fermento. É aquela história, né? Um pouquinho de fermento já é o suficiente para fazer a massa toda crescer. A mesma lógica vale aqui. Um problema não resolvido, por menor que pareça, pode contaminar a comunidade inteira. Por isso a urgência. E se a gente parar para pensar, tanto em Esdras quanto em Coríntios, dá para ver um padrão, um tipo de passo a passo para lidar com a crise. Primeiro, alguém reconhece o problema e leva para os líderes. Segundo, a comunidade inteira se junta para encarar a situação. E terceiro, uma atitude firme é tomada. É um baita modelo de como agir em conjunto. Tudo bem, até agora a gente falou muito do coletivo, da comunidade, né? Agora a gente vai fazer uma virada de 180 graus. Vamos sair desse palco comunitário e entrar no coração do indivíduo, na experiência pessoal, em meio a toda essa confusão. E aí que entra o Salmo 31. Ele é como um respiro, um contraponto a toda essa tensão. Enquanto os outros textos falam da estrutura, da ordem na comunidade, o salmista dá voz à pessoa que, no meio de tudo isso, só quer um lugar seguro para se abrigar. E o Salmo já começa com esse clamor, né? Em ti, Senhor, me refugio. É muito humano isso. No meio da crise, seja qual for, a primeira coisa que se busca é um porto seguro, um refúgio. Mas não para por aí. O salmista vai além, declarando uma confiança total. Deus não é só um esconderijo, é uma rocha, uma fortaleza. Ou seja, é uma força ativa que dá estabilidade e guia a pessoa no meio do caos. E o resultado dessa confiança toda? Esperança. E mais do que isso, alegria. Mesmo depois de passar por tanta coisa, o sentimento é de gratidão. É um reconhecimento de que, no fim das contas, a pessoa não estava sozinha na sua dor. Bom, a gente já andou bastante, né?
Vimos o princípio geral, o problema na comunidade e o sentimento da pessoa. Agora é a hora de juntar todas essas peças e ver que figura se forma. E olha só como tudo se encaixa. A gente parte de um princípio universal lá em Provérbios, vê esse princípio sendo testado na prática, nas comunidades de Esdras e Coríntios, analisa a resposta coletiva que foi necessária e, por fim, encontra o alívio, a esperança individual no Salmo 31. Os 4 textos, que pareciam distantes, formam uma jornada completa. Então, o que a gente tira disso tudo é que uma comunidade saudável vive numa tensão constante, num equilíbrio. Por um lado, ela precisa ser firme, manter seus padrões morais. Mas, por outro, precisa ser um lugar de refúgio, um lugar onde as pessoas se sintam seguras em Deus, especialmente nos momentos difíceis. E essa análise toda nos deixa com uma pergunta que, convenhamos, é super atual. Como é que as comunidades hoje conseguem equilibrar essas duas coisas? Manter a integridade moral e, ao mesmo tempo, oferecer uma graça que acolhe, que restaura. Esse é o grande desafio que esses textos, mesmo sendo tão antigos, colocam para a gente até hoje.